E aí, trabalhando em RH, fui para outras empresas, eu me enveredei pelo coaching. Tá. Eu conheci o coaching e eu falei, tem alguma coisa aí. Por quê? Lembra que eu te falei que eu era muito racional? Sim. O coach é racional. Começo, meio e fim, super cognitivão. E eu fui Na verdade, eu fui fazer um treinamento, que era um treinamento de recursos humanos. A palestrante era coach, ela ofereceu um processo de... Vou contar a história real, tá? Ela ofereceu lá o processo de coach, eu contratei o processo dela. Só que durante o processo eu falei, cara, se é pra fazer isso, eu faço, entendeu? Eu não achei muito bom. Eu falei, se é pra fazer isso, eu consigo fazer. Aí eu fui buscar uma formação. Entendi. A partir do coaching, acho que tem uma questão aqui também de como, quando você começa a se abrir, quando você começa a olhar para você, quando você começa a se desafiar, tem um lance que você pode chamar de energia, espiritualidade, chamado, que começa a te provocar. Então, do coaching, eu conheci a programação neurolinguística, Tá. que também é muito cognitivona, muito racional. Amei a programação neurolinguística. E aí começou aquela época, eu estudo isso desde 2015, tá? Começou aquela época... desde 2015. Cara, você começou muito cedo. É que, na verdade, o mundo corporativo já tinha muito treinamento relacionado a isso, né? Sempre, até agora tem, né? Na verdade, né? O mundo corporativo ele trazia essa questão de você buscar coisas novas. E eu olhava para aquilo, quem me despertou foi aquela mentora. Eu preciso de coisas diferentes e as habilidades comportamentais já estão dando certo. Então, para que eu vou mexer num time que está ganhando? Sim. Eu fui fazer faculdade, fui fazer o técnico, mas eu já tinha visto que aquilo era um diferencial. Teve um momento que foi uma primeira virada de chave para mim. Eu sempre trabalhei era uma empresa mais simples, varejo e tal, consultoria. E aí eu falei, eu preciso de uma empresa maior, assim, pro meu currículo, para eu poder crescer. Eu tinha bem a cabeça regular, né? Daquela de trabalho e ter um bom emprego. E eu fui fazer uma entrevista pela própria consultoria pro Itaú BBA. Era um banco de investimento. Sim. E eu queria ir para lá como um nome mais forte. Quando eu fui fazer a entrevista, eu fui para fazer entrevista para a área de remuneração. E eu fui reprovado em remuneração. Só que os caras me ligaram. Na época, você pensa assim, remuneração era a área mais nobre. Folha, tô falando de RH, né? Folha era a área mais baixa. Se a gente falar de posição. Tá. E aí os caras me ligaram e falaram assim, cara, para remuneração não rola, mas a gente gostou de você. Eu tenho uma vaga de estágio em Folha. Você topa? Lembra do comportamento? Eu falei, cara, topo. O que eu li, o que eu percebi ali? Eu percebi o seguinte, eu não tinha pedigree suficiente para a posição de remuneração, eu não tinha o inglês, eu não tinha a faculdade, eu não tinha... Mas eles tinham gostado do meu perfil. E aí eles me deram uma posição lá de início. Eu falei, cara, eu vou. E aí eu fui trabalhar lá e aconteceu a mesma coisa. Em 3, 4 meses eles criaram uma posição de trainee para mim. Depois, em 6 meses, eu fui efetivado como analista júnior. Mas ali virou uma chave, que foi a seguinte. Eu, quando entrei como estagiário no Itaú, eu olhava para o lado e os outros estagiários eram aquelas pessoas de formação de primeira linha, com inglês e intercâmbio, mas aquela era a primeira experiência deles. Eu ali já tinha trabalhado no varejo, montado vitrine, atendido cliente, gerenciado loja, eu já tinha ido para a consultoria de recrutamento. Então, a minha experiência de vida era muito diferente. Eu era o desenroladão. Eu era o cara desenrolado. O que tem para fazer? Vamos lá. Aqui vem uma outra crença minha que eu vou dar de dica se você tá nessa situação também. Você falou, todo mundo queria isso, ser promovido muito rápido e tal. Aqui vai uma outra crença minha que eu queria que você que tá nessa situação pegasse. Eu acredito fortemente no empreendedorismo. Empreendedorismo não é sair, pedir demissão e abrir uma empresa. Isso também pode ser. O empreendedorismo, ele pode começar com intraempreendedorismo, que é você ter um perfil empreendedor dentro de uma corporação. Sim. É o cara que puxa problema. É o cara que dá solução. É a pessoa que ela tenta contribuir e ajudar independente da cadeira dela.
Cara, você está falando de um negócio muito diferente, mas eu achei muito, muito interessante isso. Esse empreendedor, intraempreendedor. Empreendedorismo. Porque, assim, eu acho que a dúvida, um pensamento que a gente tem é do empreendedorismo mistura muito com empresário. São coisas bem diferentes, né? E aí fica aquela coisa assim, que quando a gente fala assim, acho que é algo que está muito em alto. Fala assim, não, você tem que empreender, você tem que ser empreendedor. Aí a pessoa acha que tem que abrir um negócio, né? Perfeito. E não é sobre isso, né? É isso, você está falando assim, é sobre o comportamento mesmo. É a mente da pessoa, né, cara? É muito, muito legal, meu. Cara, comportamento. Eu vou te falar que o que mais fez diferença na minha carreira, depois eu falo até um pouco disso, o que mais fez diferença na minha carreira foi a habilidade comportamental. Nem era emocional ainda, porque emocional eu fui desenvolvendo. Depois a emocional potencializou a comportamental. Então, o que eu percebo? Tem três... Você falou isso aí. Tem 3 tipos de empreendedor. Tem o empreendedor que vai virar empresário. Tem o empreendedor que ele vai ser o intraempreendedor. E tem o híbrido, que às vezes a pessoa ela tá no CLT, ela tem um trabalho e ela vai no paralelo fazendo alguns outros negócios, alguma geração de renda no paralelo. Ela pode tanto tocar isso de forma geral mesmo, eu quero tocar no paralelo, ou pode ser uma transição para que ela faça o que ela quer. Mas o perfil do empreendedor, ele tem a principal característica de puxar problema. Posso te dizer, todo mundo, em todas as empresas que eu trabalhei, que tinha a característica de puxar problema, era visto e tinha uma ascensão mais rápida. Tá. Beleza? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter... Lembra que eu te falei dessa história de chamado, / alguma coisa que me movia? Eu comecei a perceber que no mundo corporativo, eu estava conseguindo me desenvolver, só que tinham algumas coisas que eu não acreditava. Eu tive que começar a fazer algumas coisas que conflitavam com meus valores. Como seria se fazer alguma coisa? Tem um nome, eu estou tentando... tem um termo para isso? Não, sei, o termo é... Me puxou um negócio aqui da cabeça, mas... Mas vai fazer sentido. A questão é a seguinte, todos nós temos valores orientadores. Eu aprendi isso aonde? No coaching. Aí lembra, a minha história começa a misturar. Todos nós temos valores orientadores. O que são valores orientadores? São como se fossem crenças, mas muito mais fortes, que você aprendeu no seu desenvolvimento como ser humano, e que elas tomam a decisão por você em momento de pressão. Coisas que eu valorizo e se conectam com a minha alma, com a minha energia, com a minha identidade. Por exemplo, eu tenho um valor muito grande de contribuição. Tá. Eu curto contribuir. Quando eu estou contribuindo, eu entro numa energia de flow, isso me retroalimenta. Só que aí, quando você começa a fazer coisas que te incomodam profundamente, que te trazem um peso... Sabe aquela coisa que você acorda e fala, putz, eu não quero ir naquele lugar, eu não quero fazer essa atividade. Você vai pro seu trabalho, você acorda cansado, você não quer ir, você gasta muito mais energia, porque provavelmente você está desconectado dos seus valores. Então, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei em recrutamento, depois eu estava na Folha, depois eu recebi uma outra oportunidade de efetivo, depois treinamento, aí fui depois para recrutamento, eu passei por todas as áreas de RH. Em recrutamento, muitas vezes eu tinha que fazer o seguinte. Eu tenho uma empresa que eu estou trabalhando. Esta empresa, ela tem pontos fortes, pontos fracos, como qualquer lugar, beleza? Só que aí, muitas vezes, eu tenho que recrutar uma pessoa para uma vaga de uma área que eu sei que é uma área problemática. Eu conheço o gestor, eu conheço a estrutura. Gente, as empresas não são a Disney, né? A gente tem problemas. E eu sei que aquela área é problemática. Aí eu vou no mercado, eu acho algumas pessoas, eu vejo alguém que tem um perfil que a habilidade dele bateria aqui. Só que quando eu olho pro indivíduo, eu falo, este cara vai ter problema aqui. Tecnicamente, o resultado que ele vai gerar vai ser bom para a empresa, mas não vai ser bom para ele. Isso para mim pegava. Entendi. E o que eu tinha que fazer? Tinha que trazer o cara. Então eu tinha que usar toda a minha argumentação, toda a minha persuasão para trazer a pessoa. E isso me gerava um conflito enorme. Porque esse cara ia gerar resultado na empresa, mas para ele não ia ser bom. Esse é um exemplo de coisas que você acaba fazendo que conflitam seus valores. Ela vai te matando por dentro, você vai perdendo a tua essência, você vai desviando do teu caminho e você vai ficando mais amargo, você vai ficando uma pessoa desconectada.